Perdi todo mundo voltando, que bom. Agora nós já estamos no ar, estamos em live. Deixem joinha aí de novo para que chamar todo mundo, né? Nós tivemos aqui um probleminha com a nossa internet, mas já chegamos e estamos aqui. E agora sim, no ar, esperando vocês, contando joinha. A TT ficou perdida aqui, falando sozinha, imaginando que estava no ar, e vocês me procurando, com certeza, né, Ivone? Beijos, querida. E eu estava mandando beijo para todo mundo, e todo mundo, eu imaginando que eu estava no ar, e não tinha ninguém me assistindo. Eita eu. Boa noite, pessoal. Boa noite. As contas fabulosas das farmacêuticas para escalar o público 60 mais. Empresa estima que em 2030, público mais velho chegará a 42 milhões de pessoas que gastarão mais de 10 bilhões de reais por mês com remédios. Esses números sim, são números estratosféricos. A empresa de medicamento Hypera, ou Hypera, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, porque é um laboratório americano, tem mostrado em apresentações a investidores que seu grande potencial de escala está no envelhecimento rápido dos brasileiros, que gastam 4 vezes mais com remédios do que os jovens. E gastam também, as pessoas com mais de 60 anos, gastam o dobro do que gastam aqueles que têm entre 40 e 50 anos. Na escala da Hypera, em 2030, o Brasil terá 42 milhões de pessoas com mais de 60 anos, que vão gastar, em média, 10 bilhões de reais por mês com medicamentos. Ou seja, 120 bilhões de reais por ano. 120, isso mesmo que vocês ouviram. 120 bilhões de reais por ano serão gastos pelas pessoas com mais de 60 anos com remédios a partir de 2030. Esta é uma estimativa de uma pesquisa feita por um laboratório farmacêutico. Hoje, esse número é em torno de 30 milhões de pessoas que gastam, hoje, atualmente, 7,8 bilhões de reais por mês com medicamentos. Em 2060, esse laboratório acredita que o Brasil terá 73 milhões de pessoas acima de 60 anos. Se continuarem gastando no ritmo que gastam hoje com medicamentos, estamos falando de um mercado que vai movimentar 230 bilhões de reais por ano, só com remédios. Nesta década, os mais de 60 anos, as pessoas que chamamos de 60 mais, representa 14% da população. Já em 2060, serão 32% nas contas deste laboratório. E estes 32% da população gastarão, em média, 60 anos, gastarão, em média, mais de 200, nossa senhora, que coisa, são cifras extraordinárias, são cifras assustadoras, estratosféricas, a gente chega a perder a noção do que é isso, gente, é uma coisa realmente gigantesca. E hoje nós vamos falar da população 60 mais, e o quanto se gasta com medicamento, mas especialmente nós vamos falar hoje sobre o remédio mais caro do mundo. Gente, eu fiquei impressionada com essa história do remédio mais caro do mundo. É uma coisa absurda. Nós não estamos no ar hoje, realmente está difícil. Eu acho que, eu imagino que estamos sim, agora estamos no ar, porque eu pensei que agora, só porque eu comecei a falar sobre os laboratórios farmacêuticos e do quanto custa um remédio no nosso Brasil e o quanto a gente gasta com remédios, eu imaginei que eu ia ser boicotada pelos laboratórios farmacêuticos, o que não é difícil de acontecer, vocês sabem, né? Não é difícil de acontecer, né, Ivone? Palmira, boa noite. Carmen Flores, loja. Ô, Carmen Flores, seja bem-vinda aqui, querida. Que coisa boa ter você. Ivone Borges Ferrari, isso é a nossa mísera aposentadoria der para comprar remédio.
Ah, você não viu nada, amiga Ivone. Nós vamos falar aqui do remédio mais caro do mundo. Assim, ó, loteria, poder só para quem ganha na Mega Sena pudesse comprar um remédio desses, porque o Zolzen, o remédio, a pronúncia tem que dar uma enroladinha na língua para falar, porque o Zolgensma, eu não sei aonde que as pessoas procuram batizar os remédios, eu não sei de onde sai os nomes dos remédios, mas nós vamos falar do remédio mais caro do mundo, que custa 1,2 milhão de dólares. Até vou fazer a cotação de hoje, só para a gente ter ideia. Dólar, cotação de hoje. Vamos ver o valor deste medicamento hoje no 2 milhões. Vamos ver. Eu estou ao vivo aqui, a gente faz isso tudo ao vivo, tá? 2 milhões e 100 mil. 2 milhões e 100 mil. 11 milhões e 62 mil reais é o preço do remédio mais caro do mundo hoje. Claro que nós vamos ver ao longo desta live, tá? Que ele tem um preço limitado aqui no Brasil, porque foram negociados com laboratórios, com o governo brasileiro, enfim, tá? Porque houveram várias ações judiciais para conseguir salvar vidas de muitas crianças. Esse remédio vem conseguindo salvar vidas de muitas crianças brasileiras e crianças no mundo inteiro, porque é o único medicamento capaz de salvar crianças, e ele precisa ser ministrado antes dos 2 anos. A criança não pode ter mais de 20 quilos e tem que ter menos de 2 anos para poder... É a única forma de salvar essas crianças, é elas não terem mais de 2 anos e também não pesarem mais de 20 quilos. Para que o Zolgensma custa porque ele custa 2,1 milhão de dólares e não outro valor qualquer, como 3 ou 5 milhões, se chegou a ser cogitada pela Novartis. A Novartis é o laboratório que é dono desta marca, deste medicamento. Durante o desenvolvimento do medicamento, qual é o critério para definir isso? A empresa diz que levou em conta 3 fatores ao estipular o preço: o ganho terapêutico oferecido pelo remédio, seu mecanismo de ação único, que é o único remédio que existe para este tratamento, que é realmente eficaz para esse tratamento, que atua diretamente na causa da doença e não apenas sobre os sintomas, e o processo de produção da droga, que é caro e complexo. São argumentos válidos, mas há nuances envolvidas. O remédio usa um vetor viral, mesma tecnologia usada nas vacinas anti-Covid, da AstraZeneca e da Johnson Johnson, bem como na Rússia Sputnik. As vacinas custam de 5 a 10 dólares a dose, não custam 2 milhões, como é o caso do Zolgensma, né? O Zolgensma custa 2,1 milhão de dólares, mais de 11 milhões de reais. É que existe uma diferença de escala. Enquanto essas vacinas terão centenas de milhões ou até bilhões de doses, e a gente sabe, realmente, nos últimos 2 anos, essas vacinas criadas foram usadas bilhões e foram comercializados bilhões de doses nos últimos 2 anos, né? E vendidos. O Zolgensma vai vender muito menos, porque, obviamente, é um remédio que atua especificamente numa única doença, né? Que é deixa eu lembrar o nome, AME, se não me engano, o nome da doença. Eu vou dizer aqui para vocês que eu tenho que ver, porque eu não posso dar informação incorreta para vocês. Como uma única dose, o remédio mais caro do mundo, com uma única dose, ele reverte a atrofia muscular espinhal, doença que afeta 1 em cada 10 mil bebês e mata, 90% dos casos ela mata essa doença. Mas a aplicação custa, aqui no Brasil, quase 12 milhões de reais. Entenda o mecanismo e por quê, né, desses valores estratosféricos. Atrofia muscular espinhal é uma doença que ela ela é transmitida dos pais para os filhos.
tá? Ela tem todo um processo ali, eu li muito hoje sobre o assunto, mas são mais informações técnicas. Eu não vou trazer para vocês aqui as informações técnicas sobre a doença, porque aí eu teria que trazer aqui para conversar conosco um médico. É o ideal, né? Então o meu objetivo é trazer aqui para vocês as informações a respeito de preços de remédios, essa escalada gigantesca do custo de medicamentos que prejudica vidas, muitas vidas no mundo inteiro, porque a maioria das pessoas não tem condições de arcar com custos tão altos na compra de medicamentos. Esse foi o objetivo de trazer. Eu não estou aqui discutindo especificamente a eficácia ou não deste medicamento. A nossa discussão aqui envolve o porquê, né? E como os laboratórios agem e atuam no sentido de produção de medicamentos, porque agora, por exemplo, há poucos dias nós estávamos discutindo o preço dos medicamentos, e aí agora já começou-se, em todos os meios, dos grandes meios de comunicação, já começou-se a travar uma batalha de comunicação com a falácia de que estaria faltando medicamento no mercado. Só que não, isso não é verdadeiro. É a forma como encontram de provocar pavor nas pessoas e daqui a pouco ter a desculpinha, aquela desculpinha esfarrapada para explodir os preços dos medicamentos de novo. Que nós sabemos que nós estamos voltando a enfrentar a inflação, tá? E quando a inflação pega, a primeira coisa que bate no bolso das pessoas no mundo inteiro, mas especialmente aqui no Brasil, é o preço da farmácia. Porque tem duas coisas que a gente não consegue fugir, que é compra de comida e compra de remédios. E quando a gente começa a se deparar com o processo inflacionário, são as duas preocupações que mais pegam na maioria das pessoas. É o custo da medicação e o custo da comida. E é justamente onde não tem inflação, tem sim. Tem sim. A gente vai no supermercado e eu desafio qualquer um de vocês que está nos assistindo, Carmen, obrigada, querida. Vou te convidar um dia para vir para cá para a gente conversar, tá? Vamos fazer uma live juntas aqui para debatermos algumas questões, que você é uma líder aí do movimento feminino em vários setores, uma empresária de sucesso. Vou te convidar para vir aqui, tá? Minha convidada, não te esquece disso. Tem teu telefone, vou ligar para ti, tá? Mas assim, a gente precisa se preocupar com isso, gente. Nós estamos vivendo novamente a era da inflação. E eu vinha colocando aqui para vocês a questão da Novartis e de como é que é o custo do medicamento e por que chegaram a um custo tão alto de um medicamento, né? A Novartis argumenta que, como seu medicamento é de dose única, ele acaba sendo mais barato do que outros tratamentos genéticos. Ah, sim, esse argumento até pode ser válido. Se usarmos como exemplo medicamentos incorporados ao SUS, que já estão há mais de 10 anos no mercado para outras doenças genéticas, como as mucopolissacaroides. Eita, e aí deixa eu acertar aqui. Mucopolissacaridoses. Mucopolissacaridoses. É a história que eu falo para vocês, que eles inventam cada termo difícil, né? Cuja expectativa de vida dos pacientes é de 40 anos. Pode-se extrapolar que o custo total poderia chegar a 87 bilhões durante toda a vida do paciente, disse a empresa. Se nós pensarmos que essa pessoa vai gastar, vai viver 40 anos e imagina alguém que precisa tomar uma dose de remédios por mês, que custa, nesse caso, tem um remédio aqui que custa 300 mil reais por mês. Imagina alguém ter que viver 40 anos gastando 300 mil reais por mês com um medicamento. Aí, no caso deste remédio, que é o mais caro do mundo,
né? Ele é uma dose única que é ministrada na criança antes da criança fazer 2 anos. 87 milhões de reais, esse é o exemplo extremo pensado pela Novartis para fazer o remédio dela parecer menos caro, que é o remédio de 2,1 milhão de dólares. Mas os altos preços dos medicamentos são um problema clássico da indústria farmacêutica, que vive nadando em dinheiro. Só nos Estados Unidos, o setor faturou impressionantes 535 bilhões de dólares em 2020, um crescimento de 4,9% em relação ao ano de 2019. A pandemia de Covid contribuiu para esse aumento, mas o principal motivo foram os medicamentos especiais, hipercaros, que tratam doenças raras, genéticas ou complexas. A despesa com esses medicamentos está crescendo. A despesa pode ultrapassar 50% de todo o gasto com remédio nos Estados Unidos. Já este ano, segundo a projeção da Sociedade Americana de Farmacologia. Os laboratórios dizem que cobrar caro pelos remédios, que precisam cobrar caro pelos remédios, porque para desenvolver novas drogas, um processo que pode levar décadas. É verdade, mas há outro fator envolvido. E sabe qual é o fator? O fator propaganda. Mídia. Para vender mais, para saber que eles existem. O grupo americano PharmaChecker analisou os relatórios financeiros de 2019 de 5 das maiores empresas do setor. A Novartis, eu até olhei aqui a Hypera. Vocês vão me perguntar quais os remédios, Terezinha, que essa Hypera Pharma produz, né, ou vende, ou comercializa. Para vocês terem uma ideia, são remédios bem populares. Aqueles que não precisam de receita são o Alivium, que é o ibuprofeno, o Benegripe, o Lisador. Tem uma base muito boa, por sinal, e eu conheço, a Epsol, que é uma base para pele, que usa protetor, que tem protetor solar. O Rinossoro, que eu já usei também. Vitamina D, coristina, o adoçante zero cal. Todos esses produtos são produzidos por esta farmacêutica. A Hypera. Em todos os casos, as empresas haviam gastado, e aí a gente está falando da Novartis, da Pfizer, da GSK, da Eli Lilly e a AbbVie. Em todos os casos, as empresas haviam gastado mais em marketing e promoção de vendas do que em pesquisas e desenvolvimento. Porque a alegação deles é de que o preço do remédio fica caro porque o desenvolvimento é caro, porque pagar pesquisadores é caro. Só que não. O que é caro é o custo que é despendido por essas empresas em marketing, em propaganda de remédios. A Novartis, que naquele ano teve uma receita de 34,2 bilhões, gastou 9,4 bilhões em PSD e em pesquisa, né, e desenvolvimento, e 14 bilhões em marketing de venda. Ou seja, eles gastam quase o dobro com marketing, mais do que eles gastam com pesquisa. Então, não é a pesquisa que torna o medicamento caro. É o investimento que eles fazem na propaganda do medicamento para poder vender. Para vender muito, para vender mais. Isso é que é preocupante. Porque as empresas, os laboratórios farmacêuticos não estão preocupados com realmente salvar vidas, realmente cuidar das pessoas. Os laboratórios farmacêuticos são um negócio. E o negócio deles é ganhar dinheiro. Não interessa se as pessoas estão bem ou não. Se as pessoas têm dinheiro para pagar ou não. É um negócio. Eles não estão preocupados em salvar vidas. Eles estão preocupados em vender. E aí é que nós temos que questionar se é ético isso. E vocês sabiam que muitos governos investem em laboratórios dessas empresas, em pesquisas para essas empresas? Muitos desses medicamentos são desenvolvidos em universidades.
em universidades públicas, onde o governo coloca dinheiro nessas universidades para desenvolver pesquisas. E depois os laboratórios compram essas patentes e vendem os remédios onde o governo custeou a pesquisa para que o laboratório depois compre essa patente e venda esse remédio por verdadeiros absurdos, por bilhões, né? E as pessoas, muitas pessoas, vêm a óbito porque não tem dinheiro para comprar o remédio. E eu me pergunto, é ético isso? Luiz Carlos Cláudio, boa noite, querido. Luciani, boa noite, Lima. Chegandinho, atrasadinho. Nada, eu me atrasei hoje também, Lima. Tive problema aqui com a abertura da minha internet, travou meu computador. Eu fiquei mais de 10 minutos falando sozinha aqui, imaginando que eu estava no ar e eu não estava. Perdi mais de 30 pessoas que estavam aqui comigo, que não voltaram. E boa noite, Cíntia. Obrigada, querida. Obrigada por estar aí. Já tinha compartilhado com todo mundo. Deve ter muita gente me procurando lá na outra live. Não voltaram, mas daqui a pouco eles me encontram, né? Pela primeira vez eu tive aqui um probleminha na minha internet, travou aqui, mas tudo bem, isso acontece. Medicamento, o Ministério da Saúde não pode ficar à mercê de dependência externa, nem refém do mercado, afirma a Conselheira Nacional de Saúde. E ontem eu vi a matéria que foi levada ao ar pelo Jornal Nacional, tá? Que é o que me trouxe também aqui. Eu recebi do Paulo Minoro um e-mail, né, sobre o remédio mais caro do mundo, né, em falta, desabastecimento, é apontado por farmacêutica de São Paulo, porque a Infomoney está trazendo também uma matéria, desabastecimento é apontado por farmacêuticas de São Paulo, e é isso que eu digo, é a Infomoney, é o G1, é o UOL, é o Terra, é a Veja, é a Super Interessante, é a Folha de São Paulo, é o Estadão, todo mundo publicando matérias, né, questionando a falta de insumos, a falta de medicamentos, mostrando prateleiras de farmácias sendo esvaziadas. Isso é muita conversa. Escrevam o que eu estou dizendo, não vai demorar muito poucos dias, dentro de poucos dias nós teremos aí notícia de pedido de aumento de remédios, aumento de preço dos remédios. Podem ter certeza. Guerra na Ucrânia e fortes restrições de circulação para conter os surtos de coronavírus na China prejudicam abastecimento de medicamentos. Quase todos os farmacêuticos do estado de São Paulo relatam falta de remédios nos estabelecimentos de trabalho. Levantamento do Conselho Regional de Farmácia do estado de São Paulo revela que 98% dos profissionais apontam falta de medicamentos nas redes privadas e públicas de farmácias e estabelecimentos de saúde do estado. Foram ouvidos 1.152 52 farmacêuticos em todo o estado entre os dias 19 e 30 de maio. E dentre os profissionais, 82% atuam em estabelecimentos privados e 14% em unidades públicas ou em parceria com o sistema governamental. Trabalham em outros modelos, como entidades filantrópicas. Entre os que atuam na rede particular, 899 trabalham em farmácias e drogarias. Os medicamentos mais em falta são os antimicrobianos, com relatos de escassez por 93% dos farmacêuticos. Os mucolíticos, como aliviar os sintomas das infecções respiratórias, estão em segundo lugar, com 76% de falta, segundo os profissionais. Há escassez desse tipo de produto em todas as farmácias. Os antihistamínicos usados para alergia são remédios que faltam nos locais de trabalho de 68% dos profissionais entrevistados. E os analgésicos são remédios que faltam, segundo os entrevistados, em 60,6% dos locais.
falha dos fornecedores. A maior razão para a falta de medicamentos, segundo os profissionais, é a escassez no mercado, apontado como fator por 933 dos entrevistados. A alta inesperada da demanda foi mencionada por 561% dos profissionais ouvidos numa parte dos participantes. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, a maior parte dos medicamentos em falta é integrada por formulações líquidas, o que afeta em especial os pacientes pediátricos que têm mais facilidade de ingerir os medicamentos neste formato. Ainda de acordo com a entidade, além das falhas logísticas, que afetam diversas cadeias industriais em razão da pandemia, a guerra na Ucrânia e as fortes restrições de circulação para conter o surto de coronavírus na China também prejudicaram o abastecimento de remédios. E mais uma razão, e que eu deixo aqui dito para vocês, tá? É que esses remédios estão sendo guardados para esperando aumento de preço, porque com a subida do dólar, com a subida dos preços de todos os insumos, não só farmacêutico, mas em tudo que a gente compra no supermercado, nós também teremos, com certeza, sim, aumento nos preços dos remédios. Escrevam isso, não tenham dúvida disso. E isto é preocupante. Eu falo aqui para centenas, e se nós pensarmos em algumas semanas, para milhares de pessoas, todas as semanas. E são pessoas com mais de 50 anos, 80% da nossa audiência é formada por pessoas com mais de 50 anos. Então, nós, e eu me incluo nesse grupo, nós somos pessoas que nos preocupamos com preços de medicamentos. Nós sabemos o que é ter que gastar metade do que a gente ganha com medicamentos todo mês. E quando a gente imagina, e quando a gente vê todos os dias, nos últimos dias, principalmente, os meios de comunicação tradicionais e até os não tradicionais, como é o meu caso aqui, né? Falar em preço de remédios não é a minha afirmativa, mas é o que eu estou vendo na maioria dos meios de comunicação. Falta de remédio, falta de insumos, remédios estão sumindo das prateleiras das farmácias. Por quê? Porque a produção continuou, gente. Ninguém deixou de produzir remédio. Foram criadas vacinas de forma bastante acelerada, foi. A pandemia a pandemia de coronavírus foi uma situação que provocou preocupação no mundo inteiro. E talvez alguns laboratórios tiveram que largar alguns produtos, a fabricação de alguns produtos para poder fabricar vacina, é bem possível. Mas não deixaram de produzir medicamentos, em nenhum momento. Os medicamentos existem. A preocupação é o custo deles nos próximos dias. E esse custo virá. E a desculpa que será usada para aumentar o preço é exatamente isso que está acontecendo. É porque não tem remédio no mercado, porque está faltando remédio no mercado. Aí tem que pagar o preço que aparece. Ah, porque está faltando remédio. Vocês se lembram do episódio da compra das vacinas? As primeiras doses de vacinas eram ofertadas por uma verdadeira fortuna. E depois, com a CPI, a gente descobriu que não era bem assim. Que estavam inflacionando o preço das vacinas para vender. Porque o mundo inteiro precisava das vacinas. Vamos pagar o preço que a gente quiser. Vamos pagar o preço que a gente quiser. E é assim que funciona.
Não existe ética nesse mundo. E para quem está me ligando aí, meu telefone está tocando, eu não posso atender, porque eu estou no ar ao vivo com vocês aqui, e muito bem, porque eu amo estar aqui com vocês. Não esqueçam de deixar joinha para mim, tá, gente? Porque eu perdi uma live, me atrasei, fiquei achando que eu estava no ar e meu computador estava travado, tá? A minha internet estava travada. Tinha muita gente me assistindo, devem ter me perdido. Alguns me encontraram. Falta total de insumo que vem da Ucrânia, Rússia e China. Pois é, Cíntia, é exatamente isso que eu estava lendo. Mas será que falta mesmo? Será que falta mesmo? Porque a maioria dos insumos existe em todos os países. Eu nunca soube que a Ucrânia fosse fornecedora de insumo de medicamentos. A China não tem nenhuma razão para dizer que que o insumo da China não possa chegar no mundo inteiro, porque o que está acontecendo, a guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, não impede que a China continue distribuindo os insumos para os laboratórios farmacêuticos da Europa e da América. É minha opinião que essa falácia de falta de possibilidade de falta de medicamentos é para justificar os próximos aumentos que vêm aí rapidamente. Valdenice, por causa do preço, estamos com o consumo de carne e agora os remédios. É verdade. É a inflação que bateu de novo na nossa porta, Valdenice. E é preocupante. Às vezes, quando eu vou no supermercado, eu me pergunto: será que eu ganho tão pouco? Ou será que realmente está muito caro? É. E não existe ética nisso. Porque eles continuam gastando milhões, os laboratórios continuam gastando milhões em marketing, em publicidade. Ou vocês acham que os laboratórios não pagam para os farmacêuticos e para os funcionários das farmácias quando quem daí de vocês já não passou por uma situação dessas, onde você chega na farmácia para comprar um remédio e está lá na tua frente dezenas de produtos sendo ofertado para você em promoção e com grandes placas com nomes e ocupando espaços privilegiados nas prateleiras da farmácia? Isso tudo é marketing. Isso tudo tem custo para a farmácia, para o laboratório, para o produtor de remédios. Mas como disse antes na leitura, o problema é que eles gastam, o remédio não é tão caro porque o custo da pesquisa o tornou caro. O remédio fica caro porque os laboratórios e os farmacêuticos, os produtores do remédio, gastam fortunas em marketing, em propaganda do remédio para vender mais. Carne não mata, remédio, a falta do remédio mata, é verdade, Cíntia, mas a falta de proteína também é preocupante na formação das crianças, por exemplo, que precisam consumir proteína. Pode não ser necessariamente a proteína animal, mas a proteína animal é importante na alimentação, principalmente das crianças. Embora que nós sabemos que tem muita gente que não consome proteína animal, né? Mas o alimento, a carne como alimento é um alimento importante. Agora, tu imaginar que um remédio vai custar 2,1 milhão de dólares, em torno de 12, quase, em valores de hoje no Brasil, quase 12 milhões de reais uma dose de remédio? É brincar com a inteligência das pessoas, é desrespeitar o ser humano, né? Vamos combinar. O remédio mais caro do mundo custa
2,1 milhão de dólares. Isso é absurdo. Isso é desumano alguém imaginar. Imagina você descobrir que o seu filho está doente, bebezinho, porque essa é uma medicação. Esse remédio mais caro do mundo é um remédio que é fornecido apenas, é ministrado apenas em criança com menos de 2 anos, né? Você imaginar que você descobre que seu filho está doente, que tem essa doença terrível, né? E que você precisa do medicamento e de repente você descobre que esse medicamento custa 2,1 milhão de dólares. E agora eu entendo por que a gente descobriu tantas vaquinhas na internet de pessoas pedindo dinheiro para comprar remédio para crianças. E aí tem gente até questionando, tá, mas enquanto gasta 12 milhões de reais com uma dose de remédio para uma criança, quanto medicamento pode ser comprado para outros seres humanos, para outras pessoas do mundo inteiro com esses 12 milhões? Mas, gente, como fazer essa escolha? Eu me pergunto como fazer esta escolha. Como dizer para uma mãe que tem um filho, um bebezinho com essa doença terrível, e que o remédio que precisa, que essa criança precisa, custa 12 milhões de reais? E que este remédio salva, de fato, a vida dessa criança? Porque as pesquisas mostram que este remédio, ele realmente ele é muito eficaz. É o único remédio, na verdade, capaz de tratar. Deixa eu buscar aqui de novo para vocês o nome desta doença, para que vocês entendam como eu estou ao vivo aqui. Deixa eu procurar aqui o nome exato desta doença terrível. Olha só, tem inclusive, o Paulo Minoro me mandou essa matéria. 78 brasileiros receberam o remédio do governo federal após ação judicial. O que se gasta com 9,8 milhões daria para tratar uma pessoa com AME que toma o Zolgensma. É difícil de pronunciar o nome desse remédio. Eu vou colocar para vocês aqui eu vou colocar aqui para vocês no chat o nome deste remédio, porque é bem difícil de pronunciar. Eu meio que enrolei um pouquinho a língua para pronunciar o nome. O nome da doença é atrofia muscular espinhal, tá? É conhecida como AME, né? É uma doença genética rara que atrofia os músculos de aproximadamente 8 mil brasileiros e que pode levar a criança à morte, porque é uma doença que ela atrofia tantos músculos, porque vocês sabem que para respirar nós trabalhamos uma série de músculos do corpo, né, para conseguir respirar. E essa doença, ela provoca uma atrofia em todos os músculos da criança, a ponto da criança não conseguir respirar, né? Então, muitas as crianças que são acometidas com essa doença, o único medicamento capaz de reverter é esse. Eu vou colocar o nome aqui no chat para vocês tentarem pronunciar, porque eu acho, não sei qual é a minha dificuldade, mas é Zolgensma. É um nome esquisito, diferente, né? É um nome diferente e esquisito. Mas este é o medicamento, que é o remédio mais caro do mundo. O medicamento só pode ser aplicado até os 2 anos de vida da criança. Ideal a idade atual do menino que tomou este medicamento, e a criança também não pode ter mais de 20 quilos. A gente entrou com processo, tem várias mães, tem uma advogada, inclusive, que faz que é especialista nesta área e que entra com os processos através de uma entidade que ela representa, né? Para tentar salvar a vida do máximo possível de crianças, né? E aí começou a ser questionado, porque o governo brasileiro tem contestado as ações
contestadas as ações em razão do custo altíssimo. Vocês imaginam em alguns municípios, porque esse medicamento que custa essa fortuna, né? Se ele tiver que ser fornecido pelo governo, de acordo com as ações judiciais, é lá no município, na base onde a criança mora, é o município que paga, né? Claro que com dinheiro da arrecadação dos impostos que vem do governo federal. Mas vocês imaginam um município onde o custo, o orçamento total da saúde para o ano todo, às vezes é menor do que o preço desse remédio, que de repente a justiça determina e o prefeito se vê obrigado a fornecer o remédio para aquela criança, a Secretaria de Saúde do município se vê obrigado a fornecer o remédio para aquela criança. E aí descobre que aquele remédio, o custo daquele remédio é maior do que o orçamento do município para o ano todo, para todos os moradores do município. Porque, afinal de contas, é um remédio que aqui no Brasil tem um custo limitado a 6 milhões, né? Mas é um remédio que custa 2,1 milhão de dólares. Criado em meados da última década, né, startup americana da biotecnologia Avexis, que foi a criadora desse medicamento, só foi aprovado nos Estados Unidos em maio de 2019. É um medicamento novo, novinho, tem menos de 4 anos o medicamento. Meses depois, essa empresa que criou esse medicamento, a Avexis, ela foi comprada pela farmacêutica suíça Novartis. No Brasil, a única terapia gênica disponível para o tratamento da AME foi liberada pela Anvisa em agosto de 2020. Logo em seguida, muitos médicos passaram a receitar o medicamento que na época custava 11 milhões no país. O valor era em dólar, e é em dólar, né? 2,1 milhão de dólares, e variava conforme o câmbio. Né? Diante do rombo nas contas públicas, o governo tratou de negociar com a Novartis a redução, como eu disse, né, no preço da droga, com a promessa de incorporá-la ao SUS, medida que também derrubaria a judicialização dos casos, porque, como eu disse, né, aquelas mães e pais que se deparam com essa situação, onde seu filho, a sua filha bebê, descobrem que o seu filho bebê ou sua filha bebê tem essa doença e sabem que existe esse remédio, que é o único no mundo capaz de salvar a vida do seu bebê. Então, vocês imaginam que um ser humano, mãe ou pai, que tem um filho, que sabe que o filho está com essa doença, ou a filha, e sabe que existe esse remédio, não vai brigar até o fim do mundo com o judiciário para conseguir o medicamento? Claro que vai. Claro que vai. E você sabe o que o governo faz em geral? Atrasa o máximo que pode o cumprimento da ação judicial, porque sabe que esse bebê pode morrer a qualquer momento. E daí fica livre de cumprir a determinação. Isso não é um crime? Isso não é um absurdo? Isso é assustador, gente. É assustador. O acordo da farmacêutica com a CMED, Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, responsável por regular os preços dos remédios no Brasil, finalmente foi assinado em março deste ano, e desde então o remédio não pode custar mais de 6,4 milhões. Ainda assim é uma fortuna. Agora a Novartis precisa submeter um dossiê à Conitec, Comissão Nacional de Incorporação da Tecnologia, que avalia se o remédio será incorporado ao SUS, diz a diretora do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal. Questionada, a farmacêutica informou que submeteu o dossiê ao Conitec no último dia 24 de maio. Se o Conitec aprovar a incorporação, serão mais de 180 dias para descrever o protocolo, os pormenores como critérios de inclusão ao SUS. E aí, se incluir no SUS, aí vai resolver o problema da quantidade de ações judiciais. Mas, mesmo assim, vocês não tenham dúvida de que muitas ações judiciais terão que ser ajuizadas para que o governo cumpra o fornecimento do medicamento para muitas crianças que não vão ter acesso. Não vão ter acesso. Vão ter que entrar na fila. Só que tem tempo.
Se o remédio não for ministrado até os 2 anos da criança, a criança não sobrevive. Gente, é tão impressionante esses números, e essas contas, são tão impressionantes que eu fico chocada. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu fico chocada. Hoje eu li muito sobre o assunto. Quando eu cheguei aqui para entrar no ar, eu tive um problema com a minha internet, um problema técnico, né? Mas de repente eu consegui voltar. Eu até pensei que eu não ia conseguir fazer a live, porque isso mexe com a gente. O fato de eu estar ao vivo com vocês aqui falando de um assunto tão importante, tão grave, né? E tão preocupante para o mundo inteiro, mexe com o emocional. E aí vocês imaginam que eu passei o dia todo me preparando emocionalmente para falar com vocês de um assunto tão importante, tão grave, e de repente minha internet trava, eu tenho que reabrir toda a minha programação aqui. E aí eu vejo o depoimento de uma mãe que diz: meu filho morreu esperando o Zolgensma. Ficamos quase 2 anos tentando, mas o STF negou em agosto do ano passado, alegando falta de dinheiro. Quando a advogada me avisou, vi que eles estavam condenando meu filho à morte. Já outra mãe diz: o Zolgensma foi uma dose de vida que a minha filha tomou. Cheguei a achar que ia perdê-la a qualquer momento, mas minha filha venceu. Ela é um milagre que hoje está aqui ao meu lado. E aí eu li o depoimento de vários pais e mães que conseguiram, na justiça, fazer com que o governo fornecesse a medicação. E 2 ou 3 dias, é uma questão de 2 ou 3 dias para a criança começar a reagir. Segundo o laboratório, o investimento foi de 9,5 bilhões com o desenvolvimento desse remédio. E aí agora eles querem vender por 2,1 milhão de dólares cada dose. É uma falta de respeito com as pessoas isso, gente. Quando o medicamento é novo e caro demais, a indústria tem muito interesse em vender. É necessário levar em conta a comprovação da efetivação e não a prescrição por um médico que participa de congresso da indústria farmacêutica. Mas, neste caso, existem várias informações técnicas de laboratórios, de hospitais, de depoimentos de mães, de pais, de famílias, de que este é o único medicamento que funciona para esta doença, o único no mundo que realmente funciona para esta doença. Depoimento, mãe de Vinícius: nossos dias são difíceis, a gente mora de aluguel, estou desempregada e meu marido não ganha o suficiente para pagar os gastos com Vinícius. Imagina, eles pagam aluguel, não tem casa para morar, não tem uma casa própria, e de repente eles descobrem que o filho deles está doente e existe um medicamento capaz de salvar a vida do seu bebê, mas esse medicamento custa 6.200.000 reais. Tem que lutar até o fim da vida. Tem que ir para o Supremo Tribunal Federal. Tem que discutir com o judiciário, tem que discutir com o legislativo, com o executivo, com os políticos, para se criar meios, para que os laboratórios respeitem as pessoas, para que a preocupação não seja só vender, para que a preocupação não seja só lucro. Não é possível. Não é possível. Outra mãe diz aqui, a Regiane: faz 1 ano e meio que a gente está na justiça. A gente se sente injustiçado porque o remédio só chega a alguns.
Mas como é que vai chegar a todos um remédio com um preço nessa estratosférico, valor de mais de 6 milhões de reais, neste caso, depois do acordo? É um absurdo. Alguém está mandando mensagem excluída por Cíntia. Cíntia, R$ 1.000 em remédios por mês já é impossível de arcar. Exatamente, Cíntia. Imagine pagar 6 milhões e 200 por uma única dose de remédio. Mas o que tem que se perguntar, o que nós temos que questionar é quem nesse mundo, qual pai, qual mãe nesse mundo não irá lutar de todas as formas por uma dose desse remédio para o seu filho e para sua filha, que sabe que é o único remédio capaz de salvar essa criança? Vocês imaginam que esse laboratório chega a fazer loteria para sortear? Teve uma criança brasileira, inclusive, que foi sorteada. A criança precisa ter a sorte de ser mais ou menos como ganhar na Mega Sena. A empresa sorteia vidas, porque é como sortear a vida da criança, né? Porque é selecionar qual criança que vai viver e qual criança que não vai viver. Não é possível. Pessoal, dá joinha aí para mim, tá? Quem quiser colaborar com o meu trabalho, eu tenho um Pix. E a minha chave Pix vai estar fixada nos comentários deste vídeo, tá? A minha chave Pix é o meu e-mail, terezinhafmatos@gmail.com. Vocês podem colaborar com o meu trabalho, este é o meu trabalho. E eu não vou desistir de vir aqui todos os dias trazer informação para as pessoas, porque é importante que a gente saiba desta realidade. Nós precisamos debater os porquês disso. É importante. E eu não vou desistir. Um beijo a todos. Hoje o meu dia foi muito difícil, mas eu não deixo de estar aqui com vocês. Vocês são a minha companhia de todos os dias. Beijo, boa noite.